Ainda assim, nós temos, claro, a esperança que renasce em Cristo, e hoje nós temos aqui para falar quando os nossos planos eles vão para o espaço. Exatamente, às vezes alguns planos que a gente faz, eles vão por água abaixo também, não é isso? Olha só, eu quero compartilhar aqui na devocional com vocês, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 ao 24. Não vou ler tudo, mas você já conhece bem a história. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui, esse texto, você já conhece muito bem. É o texto do filho pródigo. Pródigo, você sabe o que significa? Pródigo significa gastador, esbanjador. Tá vendo? Bem característico. É o modo de vida daquela pessoa irresponsável. É o modo de vida daqueles que fazem tudo indiscriminadamente. E nesse texto, Deus, ele nos permite adquirir coisas até mesmo contra a sua vontade ou fora da vontade. Nós temos esse desejo aqui dentro de nós. Por exemplo, a psicanálise nos ensina que o nosso desejo é mau. A palavra de Deus lá em Gênesis nos diz que ali fala assim: o seu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Tá vendo? O desejo muitas vezes vai ser contra cada um de nós. Por isso que nós precisamos ficar bem atentos quanto aos nossos desejos. Será que esse é só um desejo ali da nossa carne, de uma satisfação momentânea, de uma satisfação efêmera, passageira, que pode ali fazer com que esses planos nos levem à ruína? Foi exatamente o que aconteceu com esse moço aqui. Porque Deus, ele nos dá a liberdade até de tomar decisões, e decisões insensatas ou não. Veja bem, no Salmo 25:12 tem um texto que diz assim: ora, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve andar? Não, escolher. As escolhas são sempre nossas, mas o que determinará o sucesso ou não delas é se a gente vai fazer o bom uso do temor a Deus. Esse moço aqui representa bem esse tipo de pessoa que toma as decisões deliberadamente, sem a devida consulta a Deus, sem a devida troca de ideias ali com Deus. Por isso que Deus, ele pode permitir até que venhamos a desfrutar dos prazeres do pecado por um tempo. Você já parou para pensar que às vezes um adúltero, ele ali se esbalda ali no pecado porque ele acha que nunca vai ser apanhado? Mas e a consciência? E o peso na consciência? E quando deixa rastro? Tudo aquilo que é errado sempre vai deixar rastro. A palavra de Deus nos ensina, o salmista nos diz que para ele existem 4 coisas maravilhosas: o caminho da cobra na penha, do navio no mar e do jovem com a sua donzela, dentre outros. Então, quando isso nos mostra, fala que as coisas que são ali naturais, são de Deus, não deixam rastros. Mas aqui nós lemos no texto, que ele desfrutou do seu pecado e ele desfrutou irresponsavelmente. Por isso que nós vamos ver que o pecado, ele, por ser proibido, ele vai aumentar a nossa atração. O pecado, ele vai oferecer uma gratificação imediata, porém momentânea. Tudo isso, por Deus, até permite, porque nós é que escolhemos. Nós nos rebelamos contra Deus. E aqui o texto também nos ensina que Deus nos adverte que, ao adquirirmos qualquer coisa fora da sua vontade, isso pode se transformar em cinza. Ou seja, depois de falar tudo isso, nós vamos ver que
tudo aquilo que nós fazemos. E Deus, Ele até permite, se nós não consultamos, se nós não obedecemos, esses planos, eles podem virar cinzas. Ou, como está aí no título, nossos planos, eles podem ir para o espaço. Exatamente numa expressão, como a gente fala, foi para o espaço aquele sonho. Quantas pessoas perderam seus sonhos, já não sonham mais porque tomaram decisões precipitadas e aí viram esses sonhos irem para o espaço, esses planos irem para o espaço. Então você que está aí, pense um pouco a respeito da vida desse jovem. Ele já tinha uma característica. Nós temos que olhar as nossas características. Nós temos que conhecer aquelas que são as nossas fraquezas. Esse menino era um gastador, um esbanjador, era um irresponsável. Por isso, ele teve seus planos ali que foram por água abaixo. Mas o melhor de tudo isso é que Deus nos permite um recomeço. Deus nos permite uma volta por cima, quando nós nos recorremos a Ele. Às vezes os nossos erros talvez não sejam aqueles pecados mortais, mas sejam ali pecados que são passíveis sim de uma remissão, de um perdão em Deus, mas também nós precisamos recomeçar a nossa história. E esse menino, ele teve o seu dia de recomeço. Ele teve a chance de planejar de novo. E eu tenho certeza que esse novo planejamento seria junto do Pai. E os seus planos estarão sendo junto do Pai? Então, sonhe. Sonhe mesmo, planeje, queira. Faça planos para você quando você tiver 120 anos. Mas lembre-se, você tem o dia de hoje para realizá-los, desde que seja ali ao lado do Senhor. Amém? Vamos orar então? Deus, muito obrigado por esse dia. Todos os nossos planos de hoje, nós queremos alinhá-los à Tua vontade. Queremos alinhar a nossa agenda à agenda do Senhor. Queremos alinhar as nossas rotas à rota do Senhor. Queremos, ó Deus, alinhar as nossas decisões com as decisões do Senhor. Por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo tome o lugar na nossa vida, o centro de todas as nossas direções, que venhamos tê-lo como nosso conselheiro, que o temor ao Senhor nos instrua no caminho que devemos escolher, que as nossas escolhas sejam pautadas, ó Deus, segundo as Tuas escolhas. Por isso eu abençoo os nossos telespectadores, abençoo, Deus, o nosso país e, claro, abençoo a nossa Rede Super de televisão. Que estas famílias que agora nos assistem, elas sejam tremendamente abençoadas para a glória do Deus Pai. Por isso, Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.